Olá a todos, eu sou Rafael Neves e hoje eu trago para vocês um pouco a respeito do conteúdo de saúde e segurança do trabalho. Talvez eu mudaria a segurança do trabalho para a segurança no trabalho. Porque, para além de nós nos sentirmos bem no nosso ambiente de trabalho, existem muitos protocolos, métodos e até mesmo práticas que garantem a segurança do profissional no ambiente de trabalho. No entanto, cabe ressaltar aqui que toda a parte de saúde e segurança do trabalho, ela sofre ao longo do tempo, ao longo da nossa, digamos, eh, relação com o trabalho e com as tecnologias que são inseridas no ambiente de trabalho a cada dia. Existem muitas mudanças acontecendo ao longo do tempo. Então, já deixo a dica que sempre procurem os órgãos fiscalizadores, os órgãos competentes, o Ministério do Trabalho, para se atualizar a respeito do que hoje se discute na saúde e na segurança do trabalho. Bom, antes de mais nada, podemos trocar o conceito de saúde para o conceito de higiene do trabalho. Não que a higiene do trabalho ou a saúde do trabalho sejam diferentes, mas todos esses conceitos eles buscam a mesma definição. Mas a higiene do trabalho é um conjunto de normas e de procedimentos que são voltados para a integridade física e hoje também relacionado e discutido à saúde mental do trabalhador, preservando dos riscos de saúde inerentes às tarefas, cargo e o ambiente físico onde são executadas. Mas a integridade física é muito mais fácil da gente resolver com procedimentos operacionais, com a medicina do trabalho, com PCMSO. A saúde mental do trabalhador, hoje, embora amplamente discutida, e existe uma norma regulamentadora para falar da saúde mental do trabalhador, a saúde mental do trabalhador ela entra num ponto muito mais complexo e não são todos os ambientes que o proporcionam. Então podemos perceber estatisticamente que uma das maiores causas, e aí eu posso colocar isso no rol de acidentes de trabalho, uma das principais causas de afastamento do trabalhador do ambiente de trabalho é o esgotamento psicológico, é o esgotamento mental, é a burnout, é a depressão, é a ansiedade, é um empregado que sofre assédio, que sofre pressão, que tem que lidar com os problemas domésticos e não levá-los para o ambiente de trabalho, do ambiente de trabalho para o ambiente doméstico. Então, a saúde do trabalhador, ela envolve esses dois componentes, tanto a parte física quanto a parte mental. E quais são os objetivos, então, da saúde do trabalho, da higiene do trabalho? É basicamente a manutenção da saúde do trabalhador. Na área da saúde, existe uma conta que é feita que leva em consideração o quanto de vida perdido, e a vida laboral, digamos assim, que se perde pelo fato de uma pessoa estar doente. Ou seja, o quanto de tempo que esse profissional, ao abandonar o ambiente de trabalho por motivo de saúde, perde de contribuição laboral. Ainda um dos objetivos da higiene do trabalho é tentar, com procedimentos operacionais, o máximo que se pode, eliminar as causas que são passíveis de doença nos profissionais. Um outro objetivo é a prevenção do agravamento das doenças e das lesões, caso esse indivíduo já as tenha. E um outro objetivo é o aumento da produtividade pelo controle do ambiente de trabalho, e aí parte da fiscalização,
para ver se todos os serviços estão cuidadosamente sendo executados de forma rigorosa, de forma correta, seguindo todos os passos e todos os preceitos das portarias vigentes. O plano de higiene do trabalho é um plano organizado, porque parte do princípio de existir no ambiente de trabalho, isso numa empresa maior, ou a ser contratado por uma empresa, um serviço de saúde organizado, médico do trabalho, enfermeiros, auxiliares, ou seja, uma equipe multidisciplinar que vai tratar das questões relacionadas à saúde do trabalhador no ambiente de trabalho. Serviços adequados, exames médicos, os equipamentos de primeiros socorros, o treinamento para que o profissional também possa prestar os primeiros socorros, os registros médicos, o controle de áreas insalubres, e aí entra muito os mapas de risco, verdade? Ou seja, os mapas nos alertam não para que nós não entremos no ambiente de trabalho, mas que ao entrar naquele ambiente, nós saibamos qual risco e qual a intensidade de risco nós estamos tendo naquele ambiente, seja risco biológico, ergonômico, físico, químico, enfim. E também um dos serviços é o relato, né, ou a esquematização das doenças ocupacionais. A prevenção de risco à saúde é um outro plano de higiene do trabalho que parte do entendimento das contaminações do ambiente, sejam elas químicas, com intoxicações, as dermatites, as alergias, os riscos físicos, ruídos extremos, temperaturas extremas, tanto para mais quanto para menos, os esforços excessivos e também os riscos biológicos, micro-organismos, contaminações, os contágios, etc. E vale lembrar que no caso dos biológicos, não é só quem manipula um ambiente com um organismo vivo, né, como um laboratório de análises clínicas, mas também é o cuidado com o ambiente para que uma pessoa contaminada não contamine o ambiente e, por conseguinte, contamine as pessoas que ali transitam. Tá? Outra questão são os serviços adicionais, né, a manutenção do conhecimento, a fiscalização do conhecimento, com palestras, convênios com entidades, benefícios médicos para os aposentados, ou seja, continuidade de um plano de saúde para os profissionais, cobertura financeira por doença ou acidente, isso já é preconizado em lei, tá, na saúde do trabalhador. A comunicação de mudanças de trabalho, de setor, de horário, adequação de um trabalho para uma pessoa que foi acometida por uma doença de trabalho dentro da própria empresa. E quais condições, se nós nos questionarmos, quais doenças ou principais condições influenciam a higiene do trabalho? Ou, melhor dizendo, a saúde do trabalhador? Primeiro, é o tempo que esse indivíduo trabalha. É o tempo que ele está sobre, digamos, pressão ou em exercício daquela função. Ele passa mais tempo do seu trabalho fora do tempo normal, cumprindo hora extras, por uma questão de demanda. Qual o tipo de jornada que esse profissional ele exerce? O ambiente de trabalho, tanto físico quanto psicológico, o status social no ambiente de trabalho, os relacionamentos sociais dentro do ambiente de trabalho. Então, as condições que influenciam para uma melhor condição de trabalho estão ligadas ao tempo, ao ambiente e à relação do indivíduo, do trabalhador, ao seu ambiente. Temos como uma das ferramentas, ou uma das N ferramentas
da saúde e segurança do trabalho. PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O PCMSO, ele é regulamentado pela Portaria 24 de 94. Existe aí essa discussão, né, se uma portaria ela tem um efeito legal, né? Alguns colocam, lê-se muito Lei 2494. Então, para alguns, o PCMSO não é uma lei, e sim uma portaria. Cabe a discussão que o PCMSO ele é obrigatoriamente necessário numa empresa. Seja uma empresa grande que possui um departamento que cuida da segurança do trabalho, ou que obrigatoriamente precisa ter a equipe de segurança do trabalho desenvolvendo todas essas particularidades, seja a empresa contratando uma equipe para gerir a segurança de trabalho da empresa. Então, o PCMSO, como uma obrigação a fins de fiscalização, no meu entender, para além da portaria, pode também ser considerado uma lei. Okay? O PCMSO ele tem alguns pontos em que ele foca a sua função, a sua atuação, não como entidade, mas como uma portaria para fiscalização, para fins de fiscalização. O PCMSO ele lida com o ambiente físico de trabalho. Ele lida com a iluminação, ele lida com a ventilação, ele lida com a temperatura e com os ruídos. Então, nesse primeiro momento, o PCMSO está lidando com a parte física do ambiente de trabalho. Se a iluminação é suficiente para a atividade fim, se a iluminação é constante, uniformemente distribuída, se há circulação de ar, se há ausência de gases, ou se há também um plano de exaustão de gás, temperatura, ruídos, eles são contínuos, intermitentes ou variáveis. O limite de até 85 decibéis, mas cabe lembrar que para além de 85 decibéis, para mais, há a necessidade de ter, do profissional utilizar ferramentas, como por exemplo os abafadores de ruídos. O ambiente psicológico de trabalho, se as relações elas são agradáveis, se a atividade laboral ela é motivadora, e se a atividade ela é participativa e democrática, se há uma política para eliminação de estresse. Aqui, talvez, cada um com a sua realidade, talvez aqui, nessa parte, seja um dos principais gargalos que o PCMSO encontra no ambiente de trabalho. Cada um de vocês que estiverem aí assistindo, né, essa aula, pense no seu ambiente de trabalho e pense não na parte física inicialmente, porque ela é muito mais fácil de ser visualizada, ela é muito mais fácil de ser percebida e cumprida enquanto meta. Mas tente pensar no ambiente psicológico do trabalho, como ele está sendo desenvolvido no como portaria, né, no seu ambiente de trabalho. Tem também os princípios de ergonomia, se as máquinas e os equipamentos eles são adequados. Uma pessoa que, por exemplo, trabalha muito tempo sentada, se ela tem uma parte do seu trabalho funcional, um tempo de alongamento, um tempo de mobilidade física, se as mesas e as instalações elas estão ajustadas, se há ferramentas que reduzam o esforço físico ou que garantam uma melhor ergonomia na execução de uma função, para prevenção de algumas doenças, como o LER, por exemplo, que é a lesão por esforço repetitivo, a DORT, entre algumas outras, como por exemplo hérnias,
artrites, artroses, enfim. Saúde ocupacional também é uma das grandes preocupações do PCMSO. E sua ausência, não como portaria, mas como execução a fim de fiscalização, propicia o aumento nas indenizações, dos afastamentos por doenças. Ou seja, se por um lado falamos de uma portaria, que na minha concepção, como dito, é uma lei que ela parte de um processo para fiscalização, a fins de fiscalização, então ela deve ser implementada, é uma obrigação legal, porque a empresa ela sofre sanções e punições pelo não cumprimento. Se a empresa tiver bem estruturada um serviço de saúde do trabalho, ela consegue reduzir os afastamentos por doenças. Então, às vezes, pensamos num gasto de adaptação, mas esse gasto ele é convertido em benefício não só para a empresa, mas também para o profissional. Porque não é simplesmente afastar e receber indenização. Muitas vezes as indenizações que são recebidas por uma empresa por causas justas, né, por não cumprir uma necessidade do trabalhador, esse trabalhador que recebe a indenização, às vezes a indenização ela pouco acrescenta ou pouco paga na melhoria e no restabelecimento da saúde desse trabalhador. Então, muitas vezes, as sequelas oriundas da má gestão ocupacional geram afastamentos ou aposentadorias compulsórias que sequer vão pagar ou restabelecer a saúde desse profissional. Ok? Então, como consequência desses afastamentos por doenças, existe um aumento dos custos de seguro, da elevação do absenteísmo, ou seja, do afastamento das pessoas e a rotatividade pessoal, porque você está sempre perdendo pessoas, você está sempre contratando novas pessoas, porque você não tem mais aquelas para suprir essa demanda. Há baixa produtividade e qualidade no serviço que é prestado pelo trabalhador, e existe também as pressões sociais. As pressões sociais, elas, de certa forma, elas vão garantir a execução desses direitos, mas às vezes é muito moroso e dispendioso o tempo em que as pressões sindicais de fato resultam num benefício para o indivíduo. Tá? A segurança do trabalho, ao contrário da higiene do trabalho, com pouquíssima diferença, mas que estão dentro da mesma relação. É um conjunto de normas técnicas. Então a gente vai falar das portarias, das normas regulamentadoras, educacionais, médicas e psicológicas para prevenir acidentes, seja instruindo ou convencendo as pessoas na implementação de práticas preventivas. Tá? Então, o chefe do setor, o líder, ele responde pela segurança da sua equipe. E parte dele, a fiscalização, principalmente do uso do EPI, a manutenção do uso do EPI, os treinamentos, as palestras e a notificação de qualquer problema relacionado à sua equipe de trabalho. A segurança do trabalho ela é um setor interno ou externo ao ambiente de trabalho que assessora os líderes e aponta as soluções para a melhoria da segurança do trabalho. Então, o que nós vamos, então, começando a discutir algumas dessas questões, seja do ambiente físico de trabalho, seja a questão psicossocial relacionada ao trabalho. O que nós entendemos por riscos psicossociais? Então, essa é uma grande questão que deve ser pensada, deve ser amadurecida na nossa mente. O que nós entendemos como os riscos psicossociais? Tá? Então, se pensarmos em um conceito, e aí vamos pensar na Organização Mundial da Saúde.
A saúde é o bem-estar físico, mental e social. Isso é o grande resumo, tá? Porque a saúde ela é muito mais complexa do que isso. A saúde, ela entra na definição de saúde, temos também o acesso à posse de terra, o lazer, a segurança, a moradia, enfim, transporte. Então, saúde é muito mais complexo. E à medida que o mundo evolui, à medida que a sociedade evolui, à medida que a nossa relação com o meio muda, o conceito de saúde ele aumenta, ou seja, a gente acrescenta novas variáveis ao conceito de saúde, tá? Então, não é simplesmente a ausência de doença. Então, se nós pensarmos na parte física, na parte social, na parte espiritual e na parte mental, nós temos a saúde. Qualquer uma dessas áreas que for afetada, nós não temos saúde. Então, não é simplesmente você estar cansado, não é simplesmente você estar triste, não é simplesmente você estar sem dor, mas tudo representa o bem-estar, e aí falamos do bem-estar físico, mental e social, tá? E na Constituição brasileira, a saúde do trabalhador é um direito fundamental, tá? Então fica o artigo 7º e o artigo 196 da Constituição, tá? Então existe uma norma regulamentadora que vai trabalhar essas questões, não só a parte psicossocial, mas também a parte física do ambiente, a parte de EPI, a parte de gerenciamento de resíduos, a parte de contaminação. Então, tudo que na segurança do trabalho implementa ou impõe melhorias, impõe técnicas, impõe práticas, são as chamadas NRs, ou seja, as normas regulamentadoras. Então, as NRs elas são regras criadas para proteger a saúde e a segurança de quem trabalha. Elas dizem o que as empresas e trabalhadores devem fazer para evitar acidentes e doenças no trabalho. Quem faz essas normas? É uma comissão tripartite. O que seria a comissão tripartite? Municípios, estados e União. Mas aí, nessa comissão, entra também três elos de uma corrente: governo, empresa e trabalhador. Independente de qual escala ou de qual nível de atuação, cada um desses elementos, governo, empresa e trabalhador, definem uma comissão para elaboração de uma norma. E quem fiscaliza? O Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho. Tá? Então, de novo, para além da norma, nós podemos dizer que são leis. Porque se eu quero melhorar a saúde do trabalhador, elas têm que ser seguidas. Então nós temos normas que são gerais, elas valem para qualquer ambiente de trabalho. E a gente tem as setoriais, que valem para um setor específico, como somente o serviço de saúde, como somente o serviço de limpeza, como somente o serviço de construção. Nós temos as especiais, que valem para certas atividades, como os trabalhos insalubres, a exemplo da NR número 15. E o que é a NR1? É a norma que apresenta as regras gerais da saúde e segurança no trabalho. Ela explica o que empresas e trabalhadores devem fazer para garantir os riscos no ambiente de trabalho. E para que ela serve? Ela define conceitos básicos de segurança do trabalho. Ela vai estabelecer quais são as obrigações de empregados e empregadores e ela vai implementar o gerenciamento de riscos ocupacionais, GRO. Quais riscos ela considera? Físico, químico, biológico. Ela também considera riscos de acidente, fatores ergonômicos e, mais importante, como estresse, na parte psicossocial, o assédio e a pressão no trabalho. Então, o que é a GRO? Como dito anteriormente, era o antigo PPRA,
é um plano da empresa para identificar e controlar os riscos no ambiente de trabalho. O que a empresa deve fazer? Incluir os trabalhadores nesse processo, explicando quais são os riscos, ouvir os trabalhadores sobre os riscos de o trabalhador percebe no dia a dia, com o apoio da CIPA, tá? Quando houver, informar os riscos e as medidas de prevenção que serão adotadas. Hoje, as empresas terão que avaliar o risco à saúde mental dos trabalhadores. Então, o que está mudando? A norma regulamentadora número 1, ela vai dispor do gerenciamento de riscos ocupacionais. E na NR1, temos agora uma parte mais robusta e mais bem detalhada sobre os riscos ocupacionais, além de todos os outros descritos anteriormente, como risco físico, químico, biológico, ergonômico, o risco de acidente e o risco mecânico. Então, temos hoje uma, uma resolução, norma, mas com um entendimento maior a respeito dos riscos psicossociais. Tá? Então, como dito anteriormente, a organização, né, ou seja, a empresa, ela deve adotar mecanismos para participação dos trabalhadores no processo de gerenciamento de riscos ocupacionais, a consulta aos trabalhadores quanto à percepção dos riscos, porque entende-se que se é o trabalhador quem trabalha e exerce a função, cabe a ele também o entendimento do que ele faz, do como faz e do ambiente para se fazer de uma forma melhor. Comunicar os trabalhadores aos riscos consolidados no inventário de risco e vamos tentar, né, eu vou tentar agora de uma forma bem didática, falar um pouquinho do que é o risco psicossocial, tá? E eu vou criar um parênteses, porque a gente começa a falar em risco psicossocial, são condições de trabalho derivadas da organização do trabalho. Mas, às vezes, o risco psicossocial, ele também está fora do ambiente de trabalho. Às vezes, o risco psicossocial, ele começa no ambiente domiciliar e ele é extravasado para o ambiente de trabalho. Às vezes, um indivíduo que trabalha em uma área onde tem um hospital de pronto atendimento, onde a ambulância ela entra e sai todos os dias. É onde tem muita iluminação, é onde tem boate, é onde tem show, é onde tem muito trânsito. Então a qualidade do sono desse indivíduo, ela começa a ficar debilitada. E isso afeta o seu humor, isso afeta o seu trabalho, isso afeta a sua atuação no ambiente de trabalho. Tá? Então vocês vão observar que em alguns momentos eu vou também trazer o ambiente extra-laboral para tentar conduzir essa discussão. Então, dentro da NR1, os riscos psicossociais são condições de trabalho derivadas das organizações de trabalho, para os quais se tem evidência científica suficiente que demonstra que prejudicam a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, psico, porque nos afeta através da psique, é o conjunto de atos ou funções da mente. E social, porque sua origem é social, determinadas características da organização de trabalho. E também social, porque afeta a nossa relação social. Tá? O que no ambiente de trabalho nós temos de problemas psicossociais? Então, metas excessivas, jornadas longas. E às vezes, tá, gente, jornada longa, não entrem num engano de que é muito tempo de trabalho. Às vezes, é o tempo exercendo aquele tipo de tarefa, tá? Às vezes, 1 hora de trabalho em uma determinada função insalubre é uma jornada longa para aquela função. Não é só 8 horas de trabalho, não é só 10 horas de trabalho. Às vezes, uma pessoa ficar 2 horas, mesmo que com proteção, mas que ainda não é tão suficiente para extinguir todo o risco. Ela ficar em uma fonte de ruído
extensa, isso também representa uma jornada longa de trabalho. Falta de apoio, assédio moral, que é muito comum, tá? Ou seja, faça o que eu mando porque eu sou seu chefe, então se você não fizer, você vai assinar uma advertência, você estará no olho da rua. Conflitos interpessoais, falta de autonomia, exigências contraditórias, falta de clareza nas funções, falta de participação na tomada de decisões, lembrando que a ANR também ela vincula a fala do trabalhador naquela comissão tripartite para estabelecer uma norma regulamentadora e uma comunicação ineficaz. Então a ANR1, o Ministério do Trabalho prepara um manual com orientações gerais sobre os riscos psicossociais. Então, a partir de maio, nós estamos falando de um relato de 2025, empresas terão que avaliar riscos à saúde mental nos planos de segurança e saúde do trabalho. Então, temos o guia de informações sobre os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Essa é a famosa NR1, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Ok? Então, da norma, então isso foi obtido da norma, tem uma listagem explicativa de alguns fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho que podem acarretar agravos à saúde do trabalhador. Então, assédio de qualquer natureza no trabalho, um transtorno mental. Má gestão de mudanças organizacionais, transtorno mental e ADORT. Baixa clareza de papel ou função, transtorno mental. E transtorno mental, nós vamos falar de ansiedade, depressão, enfim. Ou agudização de alguns problemas já existentes. Tá? Trabalho em condições de difícil comunicação, transtorno mental. Baixa demanda de trabalho, sobrecarga, transtorno mental. Excesso de demandas no trabalho, ou seja, sobrecarga, transtorno mental e DORT. Mas relacionamentos no local de trabalho, que é uma das variáveis mais comuns, o transtorno mental. Como fazer a análise do risco psicossocial? Verifica se precisa de ajuda especializada. Tá? E quem vai buscar essa ajuda especializada é o engenheiro de segurança, mudando o ambiente de trabalho, as relações que tem no trabalho, o técnico de segurança, o ergonomista. Deve-se, tá? nessa busca por ajuda, envolver todas as partes interessadas, deve-se buscar nesse envolvimento das partes tanto profissionais internos quanto externos, deve-se atribuir responsabilidades, tá? Para diferentes etapas desse processo. Tá? Deve comunicar aos trabalhadores. Tá? Então, a comunicação transparente com os trabalhadores é essencial nessa tomada de decisão, nesse processo. A avaliação de risco psicossocial não é uma pesquisa de clima organizacional. Tá? Isso deve ficar bem claro, porque às vezes nós respondemos questionários sobre a satisfação no ambiente de trabalho. Isso não avalia o risco psicossocial, porque muitas vezes as perguntas elas são muito objetivas e não permitem ao profissional estabelecer uma discussão a respeito daquilo, ou às vezes ele não se sente confortável para trabalhar ou para expressar, ou às vezes ele simplesmente não tem confiança ou interesse em compartilhar suas emoções, tá? E essa avaliação, ela também não avalia o trabalhador de forma individual, ok? Então, a Lei 14.831, de março de 2024, ela institui o certificado de empresa promotora de saúde mental e estabelece os requisitos para a concessão da certificação. Então, é uma empresa que não só cuida da saúde psicossocial do trabalhador, mas também implementa
uma boa gestão e implementa e fiscaliza, né, a implementação das normas regulamentadoras, tá? Então, por exemplo, uma relação entre a promoção da saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores. Então, por exemplo, a implementação de programas de promoção da saúde mental no ambiente de trabalho, ela gera uma promoção de ambiente de trabalho seguro e saudável, tá? Se nós promovemos a saúde mental, por exemplo, ofertando o acesso a recurso de apoio psicológico, psiquiátrico para os trabalhadores, nós acabamos incentivando o trabalhador a ter mais equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Se promovemos a conscientização sobre a importância da saúde mental por meio da realização de campanhas de treinamento, nós incentivamos a prática de atividades físicas e de lazer, que também, mesmo que a pessoa ela não esteja motivada a fazer essas atividades, durante a execução, a pessoa relata um bem-estar e ela termina a atividade melhor do que quando ela começou, tá? Então, existem inúmeros benefícios para essa implementação dessa lei, para a implementação dessa norma fiscalizadora, dessa norma regulamentadora. E existem algumas medidas de prevenção contra a sobrecarga de trabalho, tá? E aí a sobrecarga de trabalho não só na questão psicossocial, mas também na relação do acidente mesmo de trabalho, porque querendo ou não, a sobrecarga de trabalho leva a acidente de trabalho. Então, por exemplo, priorizar tarefas. Se você está fazendo uma tarefa, faça aquela uma tarefa. Não tente começar uma e partir para outra e deixar uma pela metade e voltar e mudar rapidamente o que está sendo feito. Tenha sempre a possibilidade de flexibilizar horários para a execução de algumas atividades. Aumente a equipe para não ter sobrecarga. Tenha pausas regulares. Tá? Hoje isso é muito comum nos hospitais que têm certificação ONA, por exemplo, ONA 3, em que o próprio sistema de aprazamento do paciente, ou seja, aquele sistema em que o enfermeiro e o médico irão redigir sobre a evolução do paciente, sobre as medicações que estão sendo administradas, sobre como está o paciente, esse sistema, né, quando a gente pensa nas pausas regulares, esse sistema ele trava, de forma que o profissional ele é obrigado a parar o que está fazendo e existem mensagens na tela, no próprio sistema, que falam, olha, levante, caminhe, alongue-se por um período de 10 minutos. E depois desse tempo, o sistema destrava para que ele volte a mais um período de tempo fazer as suas funções. Que seja uma qualificação continuada, né? Porque, como eu disse no começo da aula, todos esses protocolos, todas essas portarias e essas normas, elas estão sempre mudando. Cumprimento das condições de trabalho conforme a NR1 e a NR17. E, como prevenção, exista na empresa um programa de gerenciamento de risco, que deve incluir os trabalhadores e a CIPA com revisões periódicas. Tá? Hoje, tem-se uma parte específica à saúde da mulher, tá? Visando o feminicídio e o assédio sexual, tá? À mulher. Tá? Então, a empresa, 2 vezes a cada ano, no período de março a junho, desde que solicitado pelo sindicato aos trabalhadores, permitirão que o sindicato profissional realize campanha de conscientização contra o feminicídio e contra o assédio sexual, com palestras indicadas pela empresa, com sindicatos, ou indicados também pelo sindicato, dentro de suas dependências, disponibilizando local e condições para esse fim, mediante prévio entendimento com o sindicato. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente e, antes, tá, na leitura anterior,
era simplesmente uma comissão interna de prevenção de acidentes, ponto. Então, a CIPA, ela é feita, as chapas, é feita a votação, então existe o presidente da CIPA, existem várias pessoas que atuam na CIPA para promover um ambiente de trabalho melhor. Hoje, a leitura da CIPA coloca-se a palavra assédio. Então, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Assédio. Ela é uma imposição legal da CLT, norma regulamentadora 05. Quem forma a CIPA? Empregado, empregador. O que a CIPA faz? Aponta as condições e atos inseguros e busca melhoria. E ela, a CIPA, fiscaliza o que já existe. Ok? Áreas da segurança do trabalho. Prevenção de acidentes. Então, o que é um acidente? É um fato súbito, inesperado, sem intenção, que produz morte, lesão corporal ou dano material. O que é um acidente de trabalho? É quando você tem um acidente de trajeto, ou vice-versa. Um equivale ao outro. Existem alguns tipos de acidente. Tipo de acidente sem afastamento. Ele é analisado, o que aconteceu, e você não notifica muitas vezes, talvez por uma questão até cultural, não sei, você não notifica esses acidentes que não tiveram afastamento. Tá? Com afastamento, há uma incapacidade temporária, menor de 1 ano, pode-se ter uma capacidade permanente parcial, que é 3/4 da capacidade, e uma incapacidade permanente, 3/4 ou mais da capacidade. Ou seja, às vezes a pessoa torceu o pé. É uma capacidade permanente parcial. Mas a pessoa teve um acidente, vamos pensar num fato mais drástico, ela foi esmagada, ela teve parte do corpo esmagada por uma prensa, ela ficou paraplégica. Então, isso é uma capacidade total, permanente. Ok? Causas dos acidentes de trabalho. Que causa? Já discutiu algumas coisas antes. A condição insegura, o tipo de agente físico, químico, biológico, qual parte do agente e que tipo, né, específico dentro daquele grupo de agentes. Eu tô falando de vírus. Ah, é vírus da gripe ou vírus HIV? Então, é a parte do agente. O ato inseguro, ou seja, um profissional não treinado ou pouco treinado executando rapidamente, sem fiscalização, um ato. Fator pessoal de segurança. E aí o fator pessoal entra o psicossocial. E o tipo de acidente. As áreas da segurança do trabalho. Temos o PPRA, que antigamente era o PPRA, mas agora é o GRO, como dito anteriormente. Mas, para quem ainda trabalha com o PPRA e conhece o PPRA, é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ele é regido pela Portaria 25 de 2004. Ainda, temos nas áreas de segurança do trabalho os mapas de risco, com sinalização do grau de risco dos ambientes e dos EPIs que são exigidos para o acesso àquela área. Uma das áreas, o EPI, o Equipamento de Proteção Individual. Ainda como área da segurança do trabalho, prevenção de roubos, temos a segurança patrimonial. Então, os controles contábeis, registros de máquinas e equipamentos, ronda pelos terrenos e no interior da empresa, os estacionamentos fora da empresa, o controle de entrada e saída de pessoas e veículos. Temos a prevenção de incêndio, e sabemos que para ter incêndio nós precisamos de uma fonte ignitora, deve estar a uma temperatura. Precisamos do combustível, então fonte ignitora, o que vai fazer pegar fogo, do combustível, que é o que vai se queimar. E temos o oxigênio. Se nós não tivermos um dos 3 elementos desse tripé ou dessa pirâmide, digamos assim, nós temos incêndio. Então nós temos uma área da prevenção de incêndio. E dentro da empresa existem os incêndios divididos em categorias, de acordo com o tipo de produto inflamável que a empresa trabalha. Então, por exemplo, categoria do incêndio tipo A.
É papel, madeira, tecido, lixo, etc. Qual o principal agente extintor? Então, percebam que os extintores eles vêm categorizados de acordo com cada tipo de incêndio. Um não serve para o outro tipo, tá? Então, é muito importante. Então, por exemplo, líquidos inflamáveis derivados de petróleo não podem ser utilizados para um extintor tipo B, um, uma espuma ou uma soda ácida. Tá? Então isso é muito importante. Porque, por exemplo, vamos pensar na questão das baterias, né, das baterias de lítio, né, que quando as pessoas a bateria ela entra em combustão, né, ela vai explodir, ela vai se queimar, e às vezes por instinto a pessoa ela tenta jogar aquilo na água, porque a água apaga fogo, mas nem todo fogo é apagável, porque nós estamos lidando com materiais diferentes, ok? Então isso é muito importante, tá? Métodos de extinção de incêndio. Abafamento, quando possível, e em segurança, tá? Porque a gente vai neutralizar a circulação de oxigênio ali. Remoção ou isolamento do material combustível, resfriamento. E uma outra forma, mas aí nós não estamos falando da extinção do incêndio, mas sim de tirar a pessoa o mais rápido possível do ambiente de incêndio. Não só para ela não se queimar, mas também para além da queimadura, o que mais lesiona e o que mais mata é a respiração do monóxido de carbono. E lembrem-se que o monóxido de carbono ele vai se ligar de forma irreversível na hemoglobina e não vai permitir que a hemoglobina troque gases, ou seja, não vai permitir que a hemoglobina se ligue ao oxigênio. Né? Então a pessoa ela tem asfixia, digamos assim, sem ninguém estando asfixiando ela. Tá? Planos de segurança é extensivo a todas as áreas. Treinamento de primeiros socorros visando a questão das queimaduras e das simulações de acidente de incêndio. Fornecer instruções de segurança para todos. Manter essas instruções sempre visíveis. Tá? Reuniões periódicas para análise dos resultados e propostas de melhorias. Estender a segurança para fora da empresa. Okay? E a saúde do trabalhador, e aí entrando numa parte bem mais específica, por definição, é o conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores, submetida aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Tá? E a saúde do trabalhador, para além de outras questões que possam ser acrescentadas, a saúde do trabalhador ela constitui uma área da saúde pública que tem como objetivo e objeto de estudo a intervenção das relações entre trabalho e saúde. Então, o objetivo da saúde do trabalhador é a promoção e a proteção da saúde do trabalhador por meio do desenvolvimento de ações de vigilância dos riscos. E aí entra GRO, PCMSO, vigilância dos riscos no ambiente e das condições de trabalho, dos agravos à saúde do trabalhador e a organização e prestação de assistência aos trabalhadores, compreendendo procedimentos de diagnóstico, tratamento, reabilitação e também uma, uma, uma ideia de integrar a saúde do trabalhador ao sistema único de saúde. Então, a saúde do trabalhador nada mais é a doença dos que trabalham. Tá? E desde que nós mudamos a nossa relação com o trabalho, desde o trabalho pesado, lá na Revolução Industrial, lógico, ainda existe trabalho pesado, mas não tão igual quanto ao da Revolução Industrial. A mecanização, a automatização e hoje, pós-pandemia, o online,
Desde a escravidão, as relações informais, as relações formais, ou seja, o acesso ao direito e a flexibilização dessas relações, o que, o que foi feito foi apenas mudar o perfil de adoecimento. Então, continuou existindo doença do trabalho. O que hoje nós temos é uma condição de enxergar essas doenças, essas condições, e garantir acesso, por meio das leis, das portarias, o direito do indivíduo a ser reinserido ao ambiente de trabalho e reinserido ao seu ambiente social quando acometido por um acidente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Não se esqueçam de buscar as portarias e de se atualizarem constantemente, porque essas relações do trabalho, essas relações trabalhistas mudam. Bons estudos e até a próxima.